Tudo bem? Seja bem-vindo. Que decisão, né? Tirar as dúvidas aqui pelos exercícios. Então vamos lá. Aula 2 da tarefa de casa, condição de existência. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver o exercício. Eu vou explicar passo a passo a resolução deste exercício, tá bom? Dessa tarefa. Então, antes de começar a resolução do exercício, você precisa se lembrar da definição do logaritmo, né? Log de A na base B. Lembrando que a condição de existência depende exclusivamente de alguns tipos de números. Então, aqui, obrigatoriamente, o nosso A tem que ser maior que zero. O nosso B, que é o logaritmando, o B que é a base, e a base, nós vamos ter aqui com a base também maior que zero e B diferente de 1. Então, eu tenho três condições para analisar. A da base, que são dois valores, né? Dois valores que eu tenho que analisar nesse intervalo, e a condição de existência do logaritmando, que é o A. Então, nós vamos aplicar isso. Pegando o exercício, então, 9, letra A, eu vou colocar aqui, ó. Colei, e aí eu vou trabalhar com esse exercício. Repare que a incógnita está onde? Na base. Se a incógnita está na base, então eu vou usar a propriedade, ou a definição, ou a condição de existência da base. Então, eu sei que obrigatoriamente o x tem que ser maior que zero, e o x também tem que ser diferente de quem? De 1. Esses são os dois valores que a gente tem que analisar para essa condição. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer. Agora, pensando no intervalo numérico, eu tenho aqui que o x tem que ser maior, né, que zero. Maior que zero, então vou colocar o zero aqui, bolinha aberta, lembra disso? O zero está aqui, bolinha aberta. Maior que zero são todos os valores à direita do zero, certo? E aqui também eu tenho o x, né, diferente de 1. Diferente de 1, ele está um pouquinho mais para cá, bolinha aberta também, o 1 está aqui, e diferente de 1 seria pintar todos os valores à esquerda do 1 e todos os valores à direita do 1, certo? Mas o que nós temos aqui, então, de condição de existência? Nós temos que usar o intervalo comum. E qual é o intervalo comum? O intervalo comum é esta região aqui, ó, compreendida entre estes valores. Então, nesse caso aqui, ó, se eu colocar na minha resposta final bolinha aberta, concorda? Ó, bolinha aberta em 1, esses números vão satisfazer aqui, ó, em amarelo, certo? E aonde mais também vão satisfazer? Aqui nessa região, ó. Aqui também eu tenho algo em comum, tá certo? Então, eu vou colocar aqui bolinha aberta também. Aqui é o zero, vou colocar o zero aqui e o 1 aqui, ó. Então, eu tenho essas regiões numéricas que eu posso dizer, não é isso? Então, são todos os valores maiores que zero e diferente de 1, tá vendo? Então, nesse caso, a própria definição para a gente já satisfaz a condição, beleza? E aí eu vou para B, ó. B, o que eu vou olhar na B? A B, o que eu tenho? Eu já tenho no logaritmando, ó. Eu já tenho aqui no logaritmando. Então, na B, eu vou ter só a análise do logaritmando, que é o nosso A na conta. Então, eu tenho que dizer que 3x mais 5 é maior que zero. Vamos isolar o x nessa inequação. Ficamos com 3x maior que menos 5. E o x, obrigatoriamente, tem que ser maior que 5/3. Pronto. Esta é a resposta que a gente encontra. É claro que nós podemos representar dessa forma, simbolicamente. A solução é x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 5/3. Da mesma forma aqui, ó, solução, x pertence aos reais, tal que x é maior que zero e
x diferente de 1, ok? C, que talvez tenha sido a questão que houve maior número de dúvidas aqui, porque aqui nós temos uma inequação quociente, então eu vou ter que analisar separadamente os meus intervalos. Primeiro, eu vou ter que olhar a função do denominador, porque tem restrição no denominador. Lembre-se que denominador x mais 4 obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Então, esse x aqui tem que ser diferente de menos 4. Isso aqui é uma condição que a gente tem que analisar. Outra condição, que aí eu chamo aqui de 1 e aqui eu chamo de 2, vou chamar a situação 1 de função f de x, que eu vou ter x menos 2, que é o numerador, e aí eu vou calcular o zero dessa função. Então, calculando o zero dessa função, o que eu vou fazer? O zero da função vai me ajudar, então, a descobrir as raízes. Então, vou pegar x menos 2 igual a zero. Passo 2 para o outro lado, x igual a 2. Então, essa minha função aqui, ela é uma função de primeiro grau, lembre-se disso, primeiro grau, com inclinação à direita, e bolinha aqui, ó, pode ser fechada, porque é numerador, então pode ser zero, diferente de 2. Lembrando que a direita é positivo, não é isso? E a esquerda, negativo. Tá aqui, ó, é o estudo do sinal que a gente precisa fazer. Na função 2, que eu vou chamar de função 2, g de x, x mais 4, a mesma coisa. Eu vou fazer o zero da função e depois do zero da função, eu vou fazer o estudo do sinal. Então, da mesma forma, x mais 4 igual a zero, x tem que ser igual a menos 4. Bolinha aberta ou fechada, lembre-se disso. Inclinação à direita, só que aqui tem um detalhe. Percebam que na condição de existência, o x tem que ser diferente de menos 4. E aqui deu igual a menos 4. Então, obrigatoriamente, a nossa bolinha aqui tem que ser uma bolinha aberta, ok? Então, só para a gente não se perder aí na nossa conta, tá bom? Bolinha aberta em menos 4. À direita, que é o rosa ali que eu coloquei, é positivo. E à esquerda, negativo. Tudo bem até aí? Agora, lembrando que o logaritmando, que esse aqui é o logaritmando, obrigatoriamente o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, agora que vem a condição de existência do logaritmo. Então, o a tem que ser maior que zero. Para que o a seja maior que zero, nós estamos trabalhando, então, com x menos 2 sobre x mais 4 maior que zero, ok? Essa é a relação que a gente tem que trabalhar. Em cima disso, nós já fizemos a relação que nós temos aqui. O que nós vamos fazer, nós já achamos o zero da função de cada uma. O que nós vamos fazer aqui é só o estudo do sinal, tá ok? O estudo do sinal ou dos sinais no intervalo. Então, vamos para o intervalo numérico, intervalo real. Intervalo real. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Então, eu vou analisar o intervalo real de cada uma das funções, ok? Então, eu vou colocar aqui o intervalo real. São duas funções, não podemos esquecer disso. E a resposta está em cima disso. Bom, eu tenho duas raízes aqui. Eu tenho 2 e eu tenho menos 4, ok? Então, quem vem primeiro é o menos 4. Bolinha aberta em menos 4. Então, vou colocar aqui o menos 4. E bolinha fechada em 2. Beleza? Então, agora, eu sei que na minha função 1, aí eu vou
Eu sempre limito assim para você ficar mais fácil de você visualizar, tá bom? Então, aqui é a função f de x. O que nós temos à direita do 2 e à esquerda do 2? Então, à direita do 2, eu já sei que é positivo. À esquerda do 2, eu já sei que é negativo. Então, coloquei os sinais aqui. Agora vem a função g de x, ó. G de x. Eu já sei que na g de x, a direita do menos 4 é positivo. Então, aqui é positivo. Deixa eu só colocar na mesma cor. Positivo e positivo. E a esquerda é negativo. Beleza? O que eu preciso agora? Preciso da resposta. Mas como que vai surgir a minha resposta? A minha resposta vem exatamente de quem? Do quociente. Olha aqui, ó. Do quociente da função f pela função g. Então, eu vou ter que dividir, ó, a de cima, né, f por g. Então, fazendo a divisão de f por g, eu vou encontrar aqui nesse intervalo f de x dividido por g de x. Então, vamos fazer a regrinha de sinal agora. Vou continuar aqui nesse intervalo para você acompanhar só o resultado dos sinais aqui. Então, ó, eu tenho menos dividido por menos vai dar mais. Mais dividido por mais vai dar mais. E mais dividido por menos vai dar menos aqui. Eu sei que a bolinha aqui é aberta em menos 4 e a bolinha aqui é fechada em 2. Mas qual resposta me interessa? É aqui que aparece a resposta, ó. Eu quero os valores dessa divisão, desse quociente positivos, ok? Ó, positivos, incluindo aí o zero, mais o nulo, né? O resultado zero. Positivo e o nulo, quer dizer, e o zero. Então, onde é que deu positivo? Ó, deu positivo aqui à esquerda, do menos 4, e deu positivo aqui à direita do 2. Então, eu vou colocar na solução exatamente a posição dos sinais, ó. X pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 4, ou x... Então, percebeu, galera, como é importante isso? Então, esse é o cuidado. Agora, olhando novamente para a letra D, eu tenho aqui o logaritmando. Repare que esse é o A da nossa conta. E o A, obrigatoriamente, tem que ser maior que zero. Então, eu vou impor essa condição, x ao quadrado menos 2x mais 1 tem que ser maior que zero. Só que isso é uma inequação. Nós não resolvemos a inequação. Nós transformamos numa equação, calculamos o x1 e o x2, e aí a gente descobre o intervalo real que é necessário aqui para a gente. Então, isso aqui vai virar uma equação agora. Uma equação do segundo grau, ok? Se é uma equação do segundo grau, então eu vou achar x1 e x2, correto? E aí você pode fazer soma e produto, ou você pode achar os valores por Bhaskara, certo? Então, nesses dois valores, se eu fizer o delta aqui agora, eu já sei que o delta vai dar zero, então meu x1 será igual a x2, e aplicando na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que aqui vai ser mais 2, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o A, que é 1. E aí o nosso x1 e x2 serão iguais a 1, ok? Então, só para ir um pouquinho mais rápido aqui. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Fazendo isso, eu tenho que lembrar que eu tenho estudo do sinal para fazer. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dar a resposta só pela raiz. Então, eu faço a concavidade voltada para cima, né? Lembra que a bolinha aberta ou bolinha fechada, quem vai definir é o que está aqui, ó. A bolinha, nesse caso aqui, é uma bolinha aberta, porque é o símbolo de maior.
ok? Então, aqui a bolinha será aberta. Vou colocar aqui a bolinha aberta para você perceber que aqui vai aparecer o 1. Bolinha aberta em 1. E quais são os valores que eu quero? Positivos, que é o mais aí pra gente. E aí não inclui o zero nessa conta, certo? Porque é maior que zero. Então, onde é que estão os valores positivos do meu gráfico? Os valores positivos estão aqui, ó, nessa parte de cima. Quem provoca isso no intervalo são os valores de x aqui, ó, à direita do 1. E também provoca esses valores positivos aqui, ó. Aqui também, mas os valores de x estão aqui no eixo, ó. Então, são à esquerda de 1. Então, eu já sei que a solução será x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser simplesmente diferente